Vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Já estamos há algumas semanas que começamos a estudar essa epístola, uma epístola muito rica, muito orgânica, e temos aprendido coisas muito maravilhosas, como que na semana retrasada e semana passada nós falamos aqui no capítulo 1, versículo 13, acerca do império das trevas. E hoje, ainda aqui neste versículo, queremos falar acerca do reino do Filho do seu amor. Vamos ler, portanto, o capítulo 1, versículos 12 e 13. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bem, amados, quem esteve aqui nas últimas 2 semanas, acredito que deu para ter uma compreensão razoável da exposição que nós fizemos acerca do que o apóstolo chama de o império das trevas, e sobre a libertação que o Senhor nos deu deste império das trevas, ou da libertação que estamos experimentando, né? A cada dia, levando em conta que a libertação do homem, ela acontece na mesma proporção em que o homem conhece a verdade de Deus. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, na medida em que nós experimentamos a verdade de Deus, conhecendo-a no nosso espírito, essa libertação ela vai pouco a pouco acontecendo. É certo que, em razão das assertivas de Paulo, que ele coloca, ele nos libertou no tempo passado, e também coloca, ele nos transportou para o reino do Filho, não poucas pessoas, a partir de uma leitura isolada, uma leitura restrita, né, sobretudo as primeiras partes de cada epístola do apóstolo Paulo, muitos concluem que esta obra é uma obra já consumada em nós, a ponto de levar as pessoas a uma estagnação da vida cristã. Lógico, é importante que nós entendamos que a obra de Cristo, ela ocorre em 2 instâncias. Uma instância consumada, absoluta, quando Jesus, por exemplo, ao morrer na cruz, ele declara, antes da sua morte, dizendo: Pai, está tudo consumado. Quando Jesus diz está consumado, ele está declarando uma verdade absoluta. Ou seja, tudo aquilo que o Pai propôs no que tange a redenção do homem e que foi realizado por Cristo, está feito, está realizado, está consumado. E Paulo vai usar nas suas epístolas a expressão em Cristo para demonstrar que essas riquezas da redenção já estão garantidas, porque já foram alcançadas e conquistadas por Jesus na sua obra de redenção. Ocorre que quando o homem ele crer no Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, nós entramos para dentro de um processo de absorção dessa verdade, deste Evangelho, começando ali, quando nós cremos, um processo de novo nascimento, um processo de santificação, um processo de justificação. Nesse sentido, nós podemos dizer que Cristo já nos santificou, razão porque a Bíblia fala que a igreja é constituída dos santos em Cristo Jesus. Mas veja que ele traz a expressão santos em Cristo, nele somos santos, nele justificados. Inclusive, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, nele já estamos, inclusive, o quê? Glorificados. Ocorre que agora o apóstolo Paulo passa a nos chamar a uma experiência de justificação, uma experiência de santificação, dizendo que nós precisamos, na nossa vida diária, no nosso viver o Evangelho, sermos santificados, sermos justificados, a partir de uma consciência que nós tomamos do Evangelho e passamos a experimentá-la dia a dia. Por esta razão, esses 2 aspectos, o aspecto judicial, que é um aspecto consumado e absoluto, e o aspecto orgânico, que é o aspecto da experiência, e isso aí é relativo, porque
passa pela nossa vontade, passa pela nossa disposição, passa pela nossa fé.